A paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 17, Seres Perfeitos. Nós vamos falar sobre o item 4, os bons espíritos. E aí nós vamos pensar na seguinte situação: nós somos bons, somos pessoas boas, a gente trabalha, paga nossas contas, cria os nossos filhos, então nós somos bons. Só que bons espíritas, existe uma outra compreensão. Existem duas correntes de pensamentos. Existem as pessoas que acreditam somente na matéria, os materialistas, e existem as pessoas que acreditam que existe algo depois do desencarne, depois da morte. Esses são os espiritualistas. Todos nós que acreditamos em algo depois da morte somos espiritualistas. Porém, contudo, entretanto, o espírita, ele é diferente do espiritualista. Por quê? Porque o espírita, ele acredita na comunicabilidade entre os espíritos, ele acredita nas vidas pretéritas, ele acredita, sobretudo, na evolução e na capacidade do espírito das muitas moradas, ou seja, de acordo com o seu grau, na evolução do espírito. Está conseguindo entender isso? Que nós somos capazes de evoluirmos. E para nós não existe a morte. Existe um plano, ora aqui encarnado, e um plano, ora desencarnado, que é o plano espiritual. E aí, nós vamos começando a entender que há uma diferença entre espiritualistas e espíritas. Deu para entender a diferença? Várias religiões que acreditam que existe um outro plano após o desencarne são espiritualistas. E aqueles que acreditam, como nós, na reencarnação, na pluralidade dos mundos, nas múltiplas existências, são espíritas. E os bons espíritas, existe uma série de requisitos. No item anterior, nós falamos sobre... Alguém lembra aí que nós falamos no item anterior, na sexta-feira passada? Nós falamos do... O que nós falamos? João, o que nós falamos, João? Ouvi alguém falando aí. Alguém acertou aí. Alguém, então foi o espírito aqui que sou. O homem bom. Foi o homem bom? O homem bom. O homem bom, a gente viu na sexta-feira passada que o homem bom vamos dizer assim, é uma projeção que a gente faz, o homem bom. Porque verdadeiramente, para se tornarmos um homem bom, ainda existe uma longa caminhada. Agora, para sermos bons espíritas, a caminhada existe, mas não é tanto quanto a do homem bom. E o homem bom, consequentemente, ele vai ser bom, seja ele espírita, evangélico, católico, em qualquer segmento que ele siga, a fé que ele professa, ele vai ser bom. E o bom espírita é aquele que procura fazer uma série de coisas que a gente vai falar hoje dentro da sua fé. E o bom espírita, ele é cristão. Não tem diferença do verdadeiro cristão para o bom espírita. São iguais. Existem hoje, só na linha, vou falar um número aproximado porque eu não se tem um número certo, mas assim, só com relação às religiões que
que partiram do cristianismo, estavam na casa de mais de 2.000, e fora as outras. Então, a gente percebe que existem vários caminhos, mas que aquele caminho da porta estreita, ele é um só. E esse é o caminho do verdadeiro cristão e do bom espírito. Não estou dizendo com isso que as outras religiões não possam levar a pessoa a uma condição de desenvolvimento ou de reforma. Mas como foi dito ali, a principal coisa do bom espírita é a reforma íntima. É o esforço que ele faz. Ele tem imperfeições, mas ele luta contra essas imperfeições. Ele comete um engano hoje, ele comete um tropeço hoje, mas amanhã ele acorda e ele continua sua caminhada. Ele não vai fazer uma caminhada como um atleta olímpico, mantendo o mesmo ritmo ali, aqueles corredores, ele não vai fazer assim. Uma hora ele vai mais, daqui a pouco ele para, daqui a pouco ele cai, ele tropeça, mas ele vai sempre caminhar. Está dando para entender isso? Ele vai sempre caminhar. Ele vai errar? Vai. O problema do erro é quando você fica errando na mesma situação. O erro, você pode errar, faz parte do aprendizado. O que não é salutar é quando você fica parado no mesmo erro, repetindo as mesmas ações. Aí, o que está acontecendo aí é que você verdadeiramente, além de não estar aprendendo, você está perdendo tempo. E o tempo, podem acreditar, numa encarnação, ele é muito necessário. Ele é de suma importância. Porque quanto mais tempo você perde, mais as provas vão ficando maiores. Você chega no último trimestre, a média, né? Você tem que somar 20 pontos, né? Vamos dizer assim, média 5, 4 trimestres. Você chega no último trimestre tendo que tirar 10. Porque você, 3 bimestres, você só fez 10 pontos. Aí você tem que tirar 10 em tudo, para poder passar. Então, vai aumentando essa situação. E uma coisa que eu sempre digo aqui, é a questão do desencarne. A gente se preocupa muito com a vida, mas a gente, muitas das vezes, esquece de se preocupar como desencarnar. E podem acreditar, como você desencarna, tem muita importância. E por isso que o Espiritismo vem colocar toda essa temática de hoje. Eu vou falar aqui, na cidade de Betânia, Jesus foi visitar 3 pessoas que ele sempre visitava, que era Marta, não essa, outra, pode ser essa também, Marta, Maria e Lázaro. Ele foi visitar essas 3 pessoas. E chegou lá, Marta estava muito ocupada com os afazeres domésticos. Ela estava lá, para cima, para baixo, mexendo com uma coisa, mexendo com outra. E Maria parou para conversar com Jesus e para ouvir os ensinamentos, toda aquelas fugindo a palavra aqui, todas aquelas, vamos dizer assim, aquelas dicas de como se viver, porque acima de tudo Jesus, ele deixou uma filosofia de vida, não deixou nenhuma religião, tá, gente? O cristianismo, ele surgiu depois, tá? Então, quando Cristo esteve aqui, ele deixou uma filosofia de vida. Então, ele sempre, como educador, toda a vida que ele tinha ali as pessoas, ele tentava passar aquelas dicas do bem se relacionar e, sobretudo, das leis naturais. A gente sabe o que é as leis naturais, não sabemos? Sabemos o que são as leis naturais ou não? Sabemos, Yasmin? Quais são as leis naturais? Não, as leis naturais. As leis naturais são as leis de Deus. Certo? São as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Aquelas leis que foram baseadas no nosso Código Civil. Também foi. E aí são
os 10 mandamentos. Ficou mais fácil agora? Eu dei uma volta danada, era só falar os 10 mandamentos, né? Então vamos lá. Mas é porque assim, é para a gente ir se acostumando com algumas palavras que fazem parte da literatura espírita, certo? Então ele estava ali conversando com Maria e tudo, e Marta para lá e para cá, fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Chegou uma hora que Marta pegou água com Maria. Aí ela virou para Jesus e disse assim: Jesus, manda com Maria me ajudar aqui, porque tem muita coisa para fazer. E aí Jesus diz para Marta: na verdade, quem aproveitou aqui foi Maria. Ou seja, eu estou colocando nessa linguagem, não estou seguindo a íntegra, mas o contexto da história é o seguinte: é que naquele momento ali, Marta estava tão atarefada com as coisas da casa, que ela não parou para ouvir o mestre. Não que ela não quisesse, porque eles tinham uma relação de amizade. Só que naquele momento ali, ela não se preocupou, porque estava acostumada a estar com Jesus. Só que, para a infelicidade de Marta, logo em seguida, Jesus segue para Jerusalém. Em Jerusalém, o que acontece com Jesus? Isso. E aí o que acontece com isso nessa história de Marta? Acontece isso conosco. Muitas das vezes, em algum momento da nossa vida, a gente deixa de dar importância para alguma coisa, certo? Alguma coisa de muita relevância, e aí quando a gente vai despertar para aquela coisa, já foi, já passou, certo? Então, não faz nessa história aqui, não faz ali de Marta negligente. Porém, como ela tinha uma relação, ela achou que outras vezes, mas não. E essa... Pronto, isso aí. Pronto. Então, isso daí é para a gente ver que Jesus teve o seu tempo, né? Ele teve o seu tempo aqui, como todos nós temos, e muitas das vezes a gente deixa de aproveitar esse tempo, que não foi o caso de Jesus, tá? Estou falando que foi o caso de Marta para com Jesus. Então vamos adiante. Para compreender a doutrina dos Espíritos, é necessário uma maturidade espiritual. Existem pessoas que vocês vão falar da doutrina espírita e elas não vão compreender. Elas podem até tentar seguir a doutrina, elas podem até ficar muitos anos dentro da doutrina, mas elas não vão compreender a doutrina, porque é necessário uma maturidade espiritual. Não é que a pessoa seja negligente, não é que a pessoa não queira compreender, mas é porque naquele momento ali, essa doutrina não é capaz de ser compreendida por essa pessoa. Isso exclui essa pessoa? Essa pessoa está condenada? Não. Mas ela não tem ao ponto de conseguir compreender. Por quê? Porque talvez essa pessoa, talvez não, com certeza essa pessoa está mais presa ainda às questões materiais do que às questões espirituais. E isso daí não faz dessa pessoa ruim, somente é uma questão de condição para que se entenda a doutrina. Essa pessoa talvez precise de mais algumas encarnações para poder verdadeiramente compreender a doutrina. Só que você ser espírita não lhe garante nenhum tipo de bônus, hora, ou que você vai ter algum tipo de privilégio na hora do seu desencarne. Porque faz uma distinção entre ser espírita e o bom espírito, certo? Porque muitas das vezes nós estamos em uma religião, mas a religião não está em nós, certo? E isso acontece, ok? E aí é necessário um grau evolutivo maior, que é assim, que essa maturidade ela está diretamente ligada às questões morais. Isso não quer dizer que uma pessoa muito inteligente pode compreender a doutrina, que uma outra menos, vamos dizer assim, uma pessoa mais com menos instruções, com menos conhecimento,
Porque muitas das vezes o próprio Espírito, ele pede para não vir com determinada... Ele tem aquela condição intelectual, só que ele pede para não vir, para facilitar a evolução dele. Por quê? Porque ele vai ter uma prova que talvez a inteligência lhe atrapalhe. E como a benevolência de Deus ela é muito grande, sempre é facilitado, vamos dizer assim, para que ele possa cumprir a sua meta. Ele não vem aqui impossibilitado de cumprir, de alcançar essa meta. Essa meta, quando ela vai dificultando, é porque nós é que vamos dificultando ela. Então, ele muitas das vezes vem com aquele grau de inteligência menor ali, mas só que ele tem o ganho que está nele. Então ele compreende. Por isso que às vezes uma pessoa com muita instrução, muito inteligente, ele não compreende, mas o outro mais simples compreende, porque ele somente está ali naquela encarnação com aquilo ali adormecido, mas aquele ganho já está nele. Então ele compreende com mais facilidade, porque naturalmente ele vai se desprendendo de outras coisas. Ele assume aquilo ali como uma verdade, e ele vai se desprendendo, ele vai compreendendo com mais facilidade. Sim, o mundo espiritual é aquele que a gente... o mundo espiritual. O mundo espiritual, tudo que acontece primeiro no mundo espiritual para depois acontecer aqui. Por isso que muitas das vezes a gente fala assim, fulano teve uma inspiração, caiu uma maçã na cabeça dele. Mas na verdade, todas esse tipo de situações já está vivido lá no plano espiritual. Então por isso que a gente vê algumas coisas que acontecem assim aqui, que a gente não tem ideia. Poxa, mas como é que essa pessoa descobriu isso? Como é que ele... Mas isso já tem no plano espiritual. Deu para entender isso? Conseguiram entender isso? A questão de que as coisas já estão lá, já acontecem lá, para depois acontecer aqui. Posso continuar? Vamos lá. A gente tem que entender que para você ser um bom espírita, você tem que romper com antigos hábitos. Algumas coisas que ainda estão em nós, muito presos na carne, muitas das vezes até lá atrás, lá muito ainda animal, pouco racional. Isso ainda tem muito em nós. E a gente não pode esquecer que quando você possui algo neste plano, na verdade, tudo aquilo que você possui é um empréstimo. E esse empréstimo é um empréstimo mesmo, que você vai ter que dar conta daquilo que você possuiu. E muitas das vezes impede um bom espírita é justamente esse tipo de entendimento do que é emprestado para ele. Porque a pessoa consegue alguma coisa e ela diz assim, eu consegui tal coisa. Mas ela não entende que esse conseguir vem com uma responsabilidade. E a gente viu isso lá atrás, no emprego de fortuna. Acho que vocês estão lembrados aí. Emprego da fortuna, um bom... Então, essas coisas aí é uma das coisas que também atrapalham, tá? É você não saber lidar com aquilo que você tem, achando que aquilo que você possui é somente seu e que, pronto, eu consegui isso aqui é meu. Porque basicamente não. O princípio fundamental do bom espírita é aquele que trabalha com a caridade. Aquele que pensa no seu próximo. Aquele que antes de tomar uma decisão, ele procura tomar a decisão que seja melhor para todos. Ele não tem medo de buscar uma solução para os outros. Ele pensa primeiramente no outro do que em si. E aí, tem aquela que a gente colocou aqui, que é a questão do... que a gente... o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa do espírita, que foi falado lá no final, é que se reconhece pelo esforço. Você tem o defeito, você tem a dificuldade, você tem como é que eu vou dizer assim? Você tem
a possibilidade de modificar isso aí, mas só quem modifica isso daí é você. Você pode receber auxílio de alguém? Pode, mas a evolução, a transformação, toda ela é individual, ela está em si, porque em nós foi colocado toda a condição de entender isso daí. E isso daí, sim, vamos lá, é a história da cebola. É como se o nosso, se a nossa consciência fosse uma cebola. E dentro dessa cebola, que é vamos dizer assim, o núcleo dessa cebola, ela está todas as leis naturais dentro dela. Mas se está lá dentro da nossa consciência, por que a gente não acessa? Porque as camadas que vêm por fora, como uma cebola, que é o egoísmo, o orgulho e a vaidade, ela vai impedindo que você acesse essa centelha divina, essas leis naturais que estão em você. Certo? Então, essa capa, e muitas das vezes a gente acessa a nossa consciência, mas você está acessando essas cascas. Não é o núcleo dela, onde está a verdadeira lei de Deus. E a razão dessas leis, muitas das vezes não serem acessadas, é essa casca que passa em volta. E ali você, pensando que você está agindo com a razão, você não está agindo com a razão. Porque a razão, ela tem que andar de acordo com as leis de Deus. Quando você pega uma situação para você analisar, você tem que analisar esta situação com as leis de Deus. Se você for somente buscar na sua mente a solução para aquele problema ali, a sua mente pode entregar uma peça. Você pode estar acessando o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Tá certo? Então você não está tendo condições real de avaliar aquele problema. Então, o bom espírita também é aquele que vai lá desse núcleozinho e se utiliza das leis para poder fazer para poder pesar, para poder avaliar aquela situação. A impossibilidade, muitas das vezes, faz a gente. E agora, vou ler aqui um pouquinho, tá, gente? Não existe mistérios nem alegorias. A visão do plano espiritual liberta ao ser. É essa doutrina que professamos, libertadora, que busca a sua reforma, o conhecimento capaz de romper as correntes da servidão. Pensamentos pessimistas são substituídos por uma onda renovadora de boas vibrações. Homens voando como pássaros livres, em um horizonte de novas ideias, doutrina consoladora e fraterna. Nossas imperfeições vão se transformando com a força do trabalho no bem. Disciplina, disciplina e disciplina. Então, basicamente, meus irmãos, não é que você vai se tornar santo, não é que você, de uma hora para outra, você vai dar um salto na sua vida, mesmo porque não existe salto na natureza, mas é porque você, no dia a dia, você vai conseguindo, com as suas imperfeições, trabalhar pautado dentro da literatura espírita. E são 5 livros, né? A gente já falou aqui, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis, Céu e Inferno e o Livro dos Médiuns. São esses 5 livros que é a base da doutrina espírita. Esses 5 livros é que dão o suporte. Mas aí você pode consultar o Evangelho, se você quer só
vamos dizer assim, só tendo um conhecimento mais aprofundado da doutrina. Hã? Leis morais. Sim? O Evangelho é mais as leis morais. Sim. Pega a Bíblia e fala assim. Isso. Então, você tem. Acabou? Bom, meus irmãos, o tempo acabou. Muita coisa. Tem que correr aqui, mas muito obrigado pela atenção de todos, pela compreensão. Deus abençoe, tá? E a próxima.